Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso momento de estudo do profeta Miqueias. Hoje, no capítulo 2, verso 6 ao verso 13. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Quando nós vemos Jesus começando o ministério dele, ele começa o ministério e as pessoas não aceitam a pregação, principalmente os fariseus, que eram os sacerdotes, fariseus e saduceus. E Jesus fala para eles: veio João Batista, que morava no deserto, não estava com vocês, vivia em santidade e cuidava o que comia, e vocês diziam: tem demônio. Agora vem o Filho de Deus, o Filho do Homem, come com as pessoas, vai às festas, se assenta nos banquetes para comer e dizem: é glutão. Ou significa, aqueles que não querem ouvir o Evangelho sempre vão arrumar uma desculpa para não querer dar ouvidos para Deus. Nós vamos ver lá o apóstolo Paulo falando para o pastor Timóteo, dizendo: e haverá um tempo que sentirão coceira nos ouvidos. E haverá um tempo que cercar-se-ão de mestres segundo o seu coração. Aqui o profeta Miqueias está falando para os falsos profetas. E olha só, a desgraça já estava grande. Pobreza entre o povo, falta de comida, falta de segurança jurídica, os sacerdotes se aproveitando do povo, os juízes se aproveitando do povo, tirando as terras do povo à força. E ainda os falsos profetas profetizavam por dinheiro e mentiam para as pessoas, dizendo: paz, paz, não vai ter guerra, vai ter paz, Deus nunca vai vir sobre nós, porque Deus é amor. Então, o que eles falavam acerca de Miqueias? E Miqueias trazia uma palavra dura. Miqueias estava denunciando o pecado, Miqueias estava anunciando que a guerra viria, que o juízo de Deus viria, mas os falsos profetas diziam: não, Deus é amor, Deus nunca vai vir sobre nós com guerra. Então o texto diz que os falsos profetas diziam que o Miqueias estava babujando. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça nunca cairá sobre nós. O verso 6. Eles estavam enganados acerca de si e estavam enganados acerca de Deus, porque eles olhavam para Deus apenas com a perspectiva própria. Eles estavam enganados achando que Deus nunca puniria o pecado deles. Então no verso 7, tais coisas anunciadas nunca alcançarão a casa de Jacó. Eles estavam enganados, eles viviam em pecado, mentiam para o povo e ainda pensavam que Deus nunca viria sobre eles com juízo. Esse texto continua. No verso 8, o Miqueias chama os profetas de
inimigos do povo. Além de enganar o povo, eles ainda tiravam das pessoas roupa, dinheiro. Profetas enganavam as pessoas. No verso 9, o Miqueias coloca o dedo na ferida e mostra que os profetas estavam envolvidos com o roubo de terra, envolvidos com os ricos que tiravam os bens dos pobres. No verso 10, Miqueias diz que eles deveriam levantar-vos e ir embora. Miqueias está dizendo, vocês já deveriam hoje se levantar e ir em direção à Babilônia, porque vocês igual um dia serão levados como escravos. Já se levantem hoje e já vão adiantando, levantai-vos e ide-vos, porque aqui não é lugar de descanso. E no verso 10, o Miqueias ele demonstra o que essas pessoas tinham dentro delas. E ele diz assim, ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. O que era essa imundícia que destrói? Era a palavra pregada que era mentira. Era tão doce aos ouvidos das pessoas ir atrás dos profetas e ouvir aquelas palavras, aquelas revelações, as profecias. Era tão doce, as pessoas amavam tanto ouvir aquela palavra, era tão boa naquele momento, imediatamente, mas era mentira, era uma doce mentira. E Miqueias diz que era imundícia, era desgraça. A vida dos profetas era uma imundícia e o que eles pregavam era imundícia e gerava morte no meio das pessoas. Aí no verso 11 é muito interessante. Se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Você já parou para analisar que o pastor não escolhe ovelhas, mas é a ovelha que escolhe o pastor? Em alguns poucos casos, é o pastor que escolhe pastorear alguém, não é assim? Mas na grande maioria dos casos, vamos apostar em 99%, é a ovelha que escolhe um pastor. E a ovelha pode escolher um pastor que vai pastorear ela para a eternidade com Deus, ou aquela pessoa pode escolher um pastor que vai enganar ela, e tanto o pastor como aquela ovelha vão passar a eternidade no inferno. É ou não é? Aqui o texto diz que só existia falsos profetas porque tinham pessoas que apostavam nos falsos profetas, que corriam atrás dos falsos profetas, que ouviam, que pagavam, davam dinheiro. E o texto diz que aqueles que querem falsos profetas, de verdade mesmo, merecem viver na mentira e merecem ser enganados. Porque o texto diz, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Ou seja, é uma pregação embriagada, uma pregação que não é lúcida, é enganar as pessoas. Esse texto é trágico. Nós temos hoje, na nossa nação, no nosso país, no Brasil, muitíssimos pastores que enganam as pessoas, que profetizam mentira para as pessoas, profetadas enganando as pessoas, desde comunidades grandes até pequenas comunidades, pastores, profetas mentirosos. Mas nós também temos Miqueias. Há muitos profetas que são Miqueias no nosso país, que pregam o evangelho, que escrevem, que gravam vídeos, que ensinam as pessoas e despertam o povo para a salvação. No verso 12, no verso 13, aqui não vai falar dos falsos mestres e dos mentirosos, mas aqui vai falar das pessoas, dos remanescentes, porque mesmo que havia multidões de pessoas que corriam atrás da mentira, mas também haviam profetas, alguns sacerdotes, e haviam muitas pessoas que amavam a verdade e esperavam a verdade. Esse texto vai falar de Jesus Cristo, é um texto que aponta para a vinda de Jesus, mas é também um texto que fala que Deus traria de volta o povo da Babilônia. Após 70 anos de escravidão, o povo voltaria e Deus os reuniria para receber o Messias. E o Messias aqui é chamado de rei, é chamado daquele que vai na frente, é chamado de vencedor. Eu desejo que Deus
tenha falado com você através desse texto. Existe muita mentira, mas também existe verdade. Existe muito falso profeta, mas existem pastores, profetas que são boca de Deus e não são o eco do mundo. São boca de Deus e levam as suas ovelhas para os pés de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.